Olá, boa noite! Mais uma linda terça-feira com mais uma convidada preciosa e vamos aqui aguardar ela chegar, receber as pessoas que estão chegando. Boa noite a todo mundo que está chegando e estou muito feliz em receber a Lê. A Lê é uma pessoa muito especial. Olha ela chegando aí, já vou chamar ela, já vamos para receber essa pessoa linda. A Ana, boa noite, Ana. Olá, estamos tortas, amigas. Eu tô com um problema aqui porque eu não tô na minha casa. Peraí, deixa eu tentar me ajustar. Hello. Peraí. Vamos tentar arrumar aqui a minha gambiarra, porque eu tive que fazer uma gambiarra hoje, porque eu não tô na minha casa. Ai, E aí gente, eu tô aqui amiga. sofrendo loucamente porque eu não tô na minha casa. Oh, meu Deus, não. Na casa da gente a gente tem tudo, né, gente? Na casa dos outros você não tem nada. Aí eu tô aqui surtada porque eu não consigo preparar minha gambiarra. A Lê sempre, Peraí, vamos pensar. a Lê sempre dando o jeitinho dela. Minha filha, eu sou brasileira. Boa noite, todo mundo que está chegando. A Ana Batista, Fernando Sorais, Clauber. A Simone, boa noite todo mundo, sejam bem-vindas. Todo mundo aí prestigiar a Lê. Cara, essa gambiarra. Gente, sem brincadeira, se a pessoa tivesse aqui no making off, ia chorar de rir o que eu tô aprontando aqui. Ah, não tem como você virar a câmera, não? Cara, vocês iam morrer de rir a gambiarra que eu tô fazendo aqui. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou ter que ficar segurando o celular. Se meu braço cansar, eu vou pro outro, tá? Pega um livro, alguma coisa. Boa noite. Obrigada, tio Cláudio. Obrigada. Boa É, noite. gente, é isso que eu tô tentando aqui. Não, encosta Mas em acho que qualquer agora foi, lugar, né? gente. É Vocês só. estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver? Legal Tô, assim? Tá bom? eu tô. E aí? O Então que tá que bom. vocês estão achando? O Então, que tá beleza. achando aí? Fala aí, galera do bem. Está tudo ok? Tamo ok. E aí, Flor, tudo bem? Tudo. Cara, nossa live hoje está internacional, né? Eu tô no Goiás, Direto de Goiânia. direto do Goiás. Ixi, Cara, só rindo mesmo. Ana Clara. Ah, a Simone, sempre linda, maravilhosa. A Ana Clara deve estar morrendo de saudade já, né? É, já tem quase uma semana que eu tô aqui no Goiás. Eita, gente. Então, vamos lá, né? Desses moldes. Obrigada por ter tirado um tempinho aí do seu, do seu relaxamento aí para participar da nossa live. Sempre estamos Ah, juntos. então tá bom. Estamos juntas e misturadas. Suave na nave. Gente, eu queria falar com vocês. De manhã eu falei com ela no Zap, né? Falei, e aí, Elaine, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok? Suave na nave. Eu falei, gente, Total, total. Alê sendo Alê. Florzinha, vamos lá. Queria que Ai, você ai, se viu? apresentasse pra gente, Partiu. por favor. Vambora. Bom, eu sou a Alessandra, casada, mãe de 3 anos, 3 anos. Ana Clara de 26, 27 anos, né, Ana? 27, é isso mesmo, gente. De vez em quando eu erro, tá? Normal. A Ana Júlia, de 16, e a Ana Cecília, de 8 anos. Estou casada com o Rui há 21 anos. A gente vai completar 21 anos esse ano de casado, em dezembro, né? Quase 21 anos de casado. 5 anos de namoro e um de noivado. Então a gente já completou bodas de prata e de estarmos juntos, né? Só que a nossa história é longa, então assim, a gente fala, esse tempo é dos últimos tempos, Sim, tá? claro. Porque dos primeiros tempos, aí depois a gente vai conversando e vai contando as histórias loucas da Sim, vida. com certeza. E o que mais? Eu sou formada em teologia, é um curso que poucas pessoas têm uma ideia do que seja, né? Eu tenho um grande amor pela área de saúde, eu ainda quero. Eu vou até o próximo ano, com a graça de Deus, tentar um vestibular de medicina, eu vou me arriscar. Mas eu quero também, já é um propósito de vida, de
voltar para a área de saúde, nem que seja alguma coisa na área de radiologia. Eu dei uma pesquisada e é uma área que tem muita procura de profissionais, tem uma demanda muito grande e pouquíssimos profissionais na área. Então, é uma possibilidade de volta, mas eu vou me arriscar na área de medicina. Eu vou ser abusada. Vou ser abusada. Eu sei que a idade já está aí, né? Batendo as portas quase dos 50. Que isso? Que eu não tenho medo de falar a idade, não, viu, gente? Eu tenho 46 anos, então não tenho, nunca tive essas bobagens de, vou me intimidar, eu sou isso, aqui, não. Eu tenho 46 anos e eu ainda, com a graça de Deus, até o próximo ano aí, eu vou me arriscar no vestibular de medicina. Vai que, né? Vai que. Vai que. Tem que ousar, amiga, tem que ousar, seja ousada. Tem que ousar, então... Vai que dá certo, vai que, E né? aí, um dos papéis mais importantes aí, você não falou, e a Ana tá falando aqui no bate-papo. Tô, calma, né? Eu tô falando aqui de um propósito, aí depois vem chegar o outro, né? Que é o papel de mãe. Mãe é sublime, né? É a minha plenitude de vida, é a minha figura materna. Sim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é onde eu me plenifico, é onde eu me santifico, é na figura de mãe, né? Na verdade, eu me santifico muito mais no papel de esposa do que de mãe. Porque santificar, a gente busca aquilo que nos dá mais trabalho, né? E a figura de esposa, eu percebo que é mais trabalhoso e tal. Homem dá muito trabalho. Nossa. Só muda de endereço. Que os homens que estejam... Que os homens presentes não me escutem, mas homem dá trabalho. Maria. Acho que é por isso que eu não tenho filho, né? Acho que eu só tenho filha, né? Duas. Só muda de endereço, amigo. Só muda de endereço. Mas mulher também dá trabalho, gente. Mulher também dá trabalho, eu bem sei disso. Com certeza, com certeza. E vó do Murilo. E a vozíssima do meu pitucho. Tagarela, espoleta, né? E sogra do Alejo. Meu genro fez aniversário ontem, todo lindo. Cantamos parabéns à distância. Oh, meu Deus. Mas ele fez aniversáriozinho ontem, 3.4. Ei, coisa boa. Vários papéis, né, amiga? Pô, se é. Flor, E ainda quer arriscar na medicina. Oxe, minha filha, esse negócio de vou tentar, não tem esse negócio de tentar, não. Eu vou lá e vou fazer e vai dar certo. Vou arriscar loucamente, gente. Eu sou dessas. De vez em quando me dá uns surtos, eu faço umas maluquices. Isso, assim. Tem que ser. Então, e ainda mais que vai ser para um propósito muito bonito, né? Ajudar outras pessoas, salvar vidas. Então, se não der certo de um jeito, vai dar certo do outro, amiga. Tem que tentar, tem que ir. Se não der certo na medicina, eu faço radiologia e tá tudo certo, vou estar na área da saúde do mesmo jeito. Exatamente. Hoje eu quero fazer uma pergunta bem diferente. Na verdade, eu nunca fiz essa pergunta para nenhuma das minhas convidadas. E na hora que eu estava planejando para fazer a live com você, veio no meu coração e eu vou perguntar, porque eu sou dessas também. Porque eu sou dessas igual você. Flor, qual era o seu sonho de infância? Vocês vão rir, gente. Mas quando eu era pequena, meu sonho era ser aeromoça. Eu imaginava aquelas mulheres, né? Porque quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, as aeromoças eram mulheres elegantérrimas, né? Tinha pré-requisitos para a mulher ser aeromoça. Ela tinha que ter altura específica, ela tinha que ter um peso específico. Hoje não. Nossa, até peso? Bagaceira é aeromoça. Tinha que ter peso específico, altura, eram mulheres muito elegantes. E meu sonho era ser aeromoça. Só que eu nunca tinha andado de avião. E aí eu comecei a ficar adolescente e tal, nananã. E eu tinha pânico de altura. Como eu ia ser aeromoça, gente? Né? Aí, meu sonho de aeromoça virou meu sonho era ser professora. Eu brincava de escolinha diariamente. Professora, você é professora. Só que, num dado momento da vida, eu percebi que eu era muito apaixonada pela área de saúde. Eu entrava no hospital, o cheiro de éter me encantava. Nossa, cara. Então, eu comecei a perceber que eu podia... Já era um dom, né? E assim, eu percebia que aquilo tudo, aquele âmbito ali de hospital, aquilo tudo ali me deixava muito... Me dava um certo prazer de vida mesmo. E aí acabou que eu deixei a ideia de professora do lado,
né? Eu já não imaginava tanto ser professora, mas eu percebi que mesmo sendo alguma coisa na área de saúde, eu podia ser professora também, que eu podia ensinar, né? Só que de repente, mais que de repente, eu virei mãe, e aí alguns planos foram deixados de lado, né? Porque eu realmente me dediquei, e não me arrependo em momento nenhum, para cuidar da Ana, né? Que é a minha Ana mais velha. Então, eu realmente deixei algumas coisas de lado, alguns planos de lado, para que eu pudesse viver esse momento de maternidade na minha vida. Mas foi muito assertivo. Claro, a gente fica triste porque algumas coisas não foram do jeito que a gente imaginou na nossa vida. Mas eu acredito que tudo tem um tempo para acontecer. Nada na nossa vida acontece por acaso, né? Tudo tem o tempo e a hora para ser feito. Então, eu não tenho essa preocupação, eu não sofro tanto por isso, não. Eu acredito que tudo na vida tem um tempo para acontecer e não cai uma folhinha de uma árvore sem que Deus queira na nossa vida, né? A gente tem que escrever o nosso melhor, eu não tenho dúvida disso. A gente tem que fazer o nosso melhor, mas o meu sonho mesmo era muito louco, era impossível eu ser aeromoça, gente. Eu tinha pânico de altura. Nessa questão aí, realmente, fazia sentido, né? Surreal, né? Como é que uma aeromoça vai voar na Terra? Possível, né? Ai, gente! Mas graças a Deus eu perdi o medo. Graças a Deus eu perdi o medo, gente. Perdi o medo de altura. Hoje eu moro no 13º andar feliz. Não tenho mais o medo que eu tinha. Essa questão para maternidade, né? A gente sempre tem que... Sempre acontece alguma coisa que a gente tem que abrir mão para a gente poder abraçar a maternidade, né? Às vezes a gente consegue conciliar algumas coisas, mas nem tudo, né? Inclusive os sonhos, né? Sonhos são adiados ou até às vezes enterrados ou esquecidos. Mas essa questão de abrir mão de muitas coisas que a gente deseja, né? Para se dedicar a esse lindo papel, né? Que é ser mãe. E não quer dizer que, com o passar do tempo, com as filhas criadas, que nada vai impedir de você realizar esses sonhos, né? Então, você é a figura viva disso que tá aí, que vai fazer acontecer. Certo? Depois de muitos anos eu voltei a estudar, né? Foi quando eu fui fazer teologia. Então, assim, foram 4 anos de superação dia por dia. Porque fazer uma faculdade depois de muitos anos foi uma grande superação para mim, sabe? Foi momentos de falar assim, caramba, eu não vou dar conta agora. Não, vai que você consegue. Aí eu voltava de novo atrás, não, eu não vou dar conta, eu vou parar. Muitas vezes durante esses 4 anos eu falei, agora eu não vou mais, eu vou parar. E aí vinha a Ana Clara, vinha o Rui, vinha sempre alguém e falava, não desista do seu sonho. Muitos professores falavam isso para mim. Alessandra, você é um grande potencial, não desiste, vamos em frente, eu estou aqui, eu vou te dar a mão, vamos caminhar juntos. Então, assim, foi fundamental. As pessoas que estavam à minha volta, né, a Rô mesmo acompanhou aí parte desses 4 anos, né, porque a gente já tem uma amizade de longa data. Então, a Simone acompanhou isso também, que está por aí. Então, assim, não tem como a gente não ser grata por amigos que deram essa força. E que a gente sabe que não é fácil, né? Depois de uma certa idade, a gente tem que retomar algumas coisas na vida, é muito difícil, né? Mas não é impossível, não é impossível. E eu acho que o maior desafio não é nem o externo, né, amiga? É o interno. É um desafio diário. Eu lembro que a gente se encontrava geralmente mais no final de buscar as crianças. Você falava, ai, gente, tem prova, e tem trabalho, tem prova, e tem trabalho, e tem não sei o que da igreja, e tem festa de aniversário, e tem Ana Cecília, e tem um mundo acontecendo, a Ana indo casar e sair, já você falou, eu perdi um braço depois que a Ana casou, e foi uma coisa louca, e eu via que você estava se superando internamente, né? Você estava se superando independente das dificuldades externas, né? O que você venceu, muitas das pessoas deixam passar porque não tem essa força e essa coragem que você teve, né? De, tipo, depois de tantos anos voltar a estudar, depois de tantos anos sair daquela rotina, tudo arrumadinho. Ah, aqui tem hora para isso, tem hora para aquilo. Não, vum, 360.
Então, assim, você tá de parabéns, porque realmente foi uma superação mesmo. E eu fiquei muito feliz quando você falou, formei! Uau! Foi uma alegria para todo mundo. Acho que foi o momento mais êxtase da minha vida, gente. Olha só, quem acompanhou mesmo assim de perto sabe quanto foi vida louca mesmo. Porque tinha dias que eu passava assim, aquela fase ali de TCC, eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Escrever um TCC, gente, é surreal. É surreal. Então, assim, e eu tinha escolhido uma temática muito complexa. E eu acredito que mais pra frente a gente vai poder conversar mais detalhes sobre isso aí, né, Rô? Sim. E aí eu passava às vezes eu passava assim o dia inteiro na faculdade. Era muito louco, o dia inteiro. Eu saía de manhã e ficava lá até às vezes 6, 7 horas da noite, pegava às vezes aula à noite. Então era surreal mesmo. Mas venci. Ufa. Amém. Amém. Pronta para. E aí a louca já tá querendo estudar de Isso que eu ia novo, né? falar. Pronta para a próxima. É isso aí, amiga. É a vida que segue. Ai, Deus do céu. É a louca do Bom, estudo. e como é que a teologia apareceu na sua vida? Como é que ela surgiu? Como é que veio? Então, o primeiro que veio aparecer na minha vida realmente foi a área de saúde, né? Eu comecei a fazer em 2007, mais ou menos, eu comecei a fazer um curso de técnico em enfermagem. Aí, no meio do curso, eu resolvi, eu conversei com uma coordenadora do curso que eu ia migrar para enfermagem mesmo, curso superior. Aí ela falou, não, o que você quer, o técnico que vai te dar o que você precisa, o que você está se propondo. Mas aí eu acabei tendo alguns problemas financeiros, alguns contratempos na vida, eu tranquei. Quando foi em 2011, eu comecei a fazer um curso de extensão. Na verdade, quando eu morei em Goiânia, eu tive um amigo, domingo, inclusive, a gente se encontrou depois de muitos anos. Ele hoje é um diácono, que é o diácono Adailton. Ele que me inseriu no mundo da teologia, porque quando eu vim dar catequese aqui em Goiânia, quando a gente morou aqui, que eu fui dar catequese, ele me apresentou a teologia, porque ele era formado em teologia, era um estudante de Mariologia na época, né, que estuda sobre Maria, e ele me inseriu na teologia. E eu comecei a aprender muito com ele, porque a gente deu catequese um tempo juntos, depois eu fui coordenar a catequese até por uma indicação dele, e eu comecei a me apaixonar muito pela teologia, porque foi um desafio muito grande dar catequese sem ter muita base. Sim. E aí eu percebi que a teologia que ia me dar esse sustento. E aí quando eu vim para Brasília, eu fui procurar uns cursos de extensão, e na época a FATEL, que é a Faculdade de Teologia hoje, não era faculdade, não era reconhecida, era um curso de extensão mesmo. Você fazia um curso de teologia, mas era um curso livre, Sim. né? Não tinha reconhecimento nenhum. E aí eu comecei a fazer, e aí depois eu engravidei da Ana Cecília, deixei o curso, porque eu passo muito mal grávida, e aí eu acabei trancando o curso de teologia, que era CST, era Curso Superior de Teologia, não era faculdade. E foi tão providencial, porque aí nesse tempo começou a sair o reconhecimento da FATEL, e quando eu voltei para a teologia, eu tinha um pároco, o padre Eduardo, que hoje ele é reitor do seminário maior, que propôs para os catequistas ali da Imaculado Coração de Maria do Parkway 2 bolsas de estudo no curso superior, na faculdade de teologia. E só eu topei. Que legal. De milhões de catequistas que tem lá na paróquia, só eu que topei entrar. E aí comecei a fazer teologia, me apaixonei, né? Porque eu achava que teologia... quando eu comecei a fazer teologia, eu já tinha, sei lá, uns 12 anos que eu era catequista. Eu achei que eu ia arrasar, né? Fazendo teologia. Caraca, já tenho 12 anos que sou catequista. Nossa. Sei tudo da igreja, vou entrar, Nossa, eu vou arrasar fazendo teologia. Sei mais do que padre. Coitada de Sei mim. mais do que padre. Sei tudo. O Papa, coitado, tá perdendo, né? E aí, quando eu entrei pra faculdade, eu vi que eu era analfa de pai e beto de mãe de igreja, de Deus, de Bíblia, eu não sabia nada, eu era péssima, né?
E eu tive um professor, ele é da Marinha, não, da Aeronáutica. Ele é da Aeronáutica, Padre Costa. Hoje ele está no Rio de Ele é Janeiro. capelão. Ele é capelão da Aeronáutica, um cara disciplinadíssimo. Aí ele falou assim pra gente, olha, vocês, meros mortais que estão começando teologia hoje, Nossa. deixa todas as crenças limitantes de vocês para trás e vamos começar do zero. E realmente foi o que a gente fez, né? Todos ali na nossa turma. E foi realmente uma batalha. Eu comecei fazendo à noite, aí depois as meninas foram estudar no plano, eu transferi para de manhã. E foram assim, foi assim que a teologia entrou na minha vida. E eu sou apaixonada, porque eu percebi cada dia mais que a teologia está completamente atrelada à área de saúde. Nossa. Eu visualizo a teologia hoje, principalmente na área de cuidados paliativos, que não é aquele paliativo que a gente pensa, né, gente, de passar um remedinho ali no machucado e se resolver. Cuidados paliativos não é isso, que eu aprendi na faculdade de teologia. Olha que coisa louca. E eu pude perceber que as duas andam muito juntas. Tanto que dentro dos cuidados paliativos existe a pessoa que cuida da espiritualidade dos pacientes. Dentro de uma equipe de cuidados paliativos, existem capelões ali, né? Capelãos, né, na verdade. Capelão, existem pessoas que cuidam da espiritualidade dos pacientes terminais. Então, a gente percebe aí que uma coisa anda bem coladinho na outra. E aí eu me apaixonei mais ainda pela teologia e pela área de saúde. Ah, não. Então você já se encontrou já bem já no início, já de cara, assim. Não demorou, não esperou ter matérias e matérias, não. Você já se identificou de cara. Não, não, foi um curso que foi imediato. Foi amor imediato, assim, porque logo foi apresentado pra gente uma visão de igreja, uma visão praticamente de mundo, sabe? Que até então não conhecia, dentro da filosofia, dentro da história da igreja. Eu nunca tinha tido contato com a filosofia do jeito que eu tive dentro da faculdade. História da filosofia, filosofia tomista, que é de São Tomás de Aquino. Não sou muito boa em filosofia, não, mas me apresentou um mundo que até então não conhecia. A parte bíblica, a parte da história da Bíblia, a história da salvação, algo muito complexo, sabe? E que aí eu pude me apaixonar mais por tudo aquilo que eu já tinha visto muito superficialmente. A questão da moral da igreja, a moral enquanto ser humano, que a gente perdeu muito isso, a questão ética, a questão da moral. A gente percebe que as pessoas, cada dia que passa, perdem mais isso. O direito, a questão do direito canônico, tudo isso, nossa, me trouxe um encantamento muito grande. Porque a gente estuda lá na essência, né? A gente vai, história da igreja, a gente vai lá, vai estudar a igreja desde Cristo. Então, assim, é apaixonante. Eu falo que quem tiver oportunidade, quem for católico, ou que seja protestante também, que estude a essência da igreja, para poder conhecer, porque vale muito a pena. Sinceramente, é apaixonante. É muito louco mesmo da gente estudar a fé. É fantástico. O que te chama mais atenção na teologia? Nossa, tão difícil escolher alguma coisa, porque a parte da moral é lindíssima, o direito canônico é encantador. O que mexe Não mais? sei, eu Que não você sei o acha que que que... mexe mais? A parte da liturgia, ali, onde a gente vê a estrutura litúrgica de uma celebração, de uma missa, mas essa parte que interliga, a parte da espiritualidade, por exemplo, que eu posso usar a espiritualidade dentro do âmbito corporativo, que eu posso usar a espiritualidade para cuidar das pessoas, né, que está aí a parte de cuidados paliativos. Eu acho que a parte da espiritualidade, ela me encanta mais, porque eu posso conectar a espiritualidade com outras coisas que às vezes a gente não dá muita atenção, Não né? enxerga. Eu posso conectar aí com a área da saúde, eu posso conectar com o mundo corporativo, Outro dia desse mesmo eu fiz uma live com a gerente de RH do Hospital Santa Marta. Eu falei da espiritualidade ali, da parte da enfermagem. Então foi muito bacana.
Então, acho que a espiritualidade é o foco, né? Não dá pra gente fazer também teologia sem espiritualidade. O bom teólogo só se faz de joelho. Não adianta a gente pensar em outra situação. Se você não tem espiritualidade, você não tem teologia. O cara pode ser um gênio na filosofia, na moral, no direito canônico, em Bíblia. O cara pode ser um exegeta, né? Pode ser um grande estudioso de Bíblias, mas se ele não tiver espiritualidade, ele é só mais um. Só mais um. Então, a espiritualidade realmente Só um, é o ponto principal. A parte... só um que gosta de teoria, né? Não coloca na prática. E aí ele vai ser só mais um. Só mais um. Só mais um estudioso. Porque aí ele sai ele vai para o âmbito do estudo. Ele vai ser mais um estudioso. Ponto. Entendi. Se ele não tiver espiritualidade, de nada vale ali o tempo que ele ficou na faculdade de teologia. Luzinha, qual é o tema, assim, que você acha que é mais complicado de explicar para as pessoas da teologia? Tem algum tema específico, assim, que você acha, assim? Cara, quando eu vou falar nesse assunto para as pessoas, é mais difícil das pessoas entenderem. A Santíssima Trindade. Uau! É difícil explicar a conexão Pai, Filho, Espírito Santo. As pessoas não entendem. Quando você fala da Santíssima Trindade, não entra. Como é que pode 3 pessoas em um só Deus? Como isso, Alessandra? Como são 3 pessoas com essências diferentes em um só Deus, né? Essa conexão da Santíssima Trindade é muito difícil. E a parte da Eucaristia, a transubstanciação, aquele momento em que o padre deixa de ser padre, que ele vira pessoa de Cristo e transforma em pão, né? Transforma a hóstia em corpo e sangue de Cristo, transforma aquele vinho em sangue de Cristo. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Eu acho que essa é a parte mais... São as 2 coisas que eu acho mais difícil. É explicar a Santíssima Trindade e explicar a transubstanciação do corpo, do pão em corpo e do vinho em sangue. Essa tem que estar ali na fé, tem que viver a fé para poder sentir, né? Para poder perceber que ali existe mesmo um corpo, existe um corpo. Amiga? Só quem entende. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo bem aí? Alô? Certíssimo aqui. Boa. Você travou? Tranquilo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Uai, gente. Alô? Olá. Olá? Oi, voltou. Voltou? Deve ter dado alguma travinha na conexão. E aí, agora tá me Ok ouvindo? aí? Sim, tô ouvindo. Tranquilo, tudo certo. São assuntos bem difíceis de explicar mesmo, né, amiga? Porque às vezes né, a gente mesmo vivenciando, acreditando e tendo fé que são 3 pessoas e é realmente o corpo e o sangue de Cristo. Se você for levar pro raciocínio psicológico, sua razão, você entra em contradição com você mesmo. Então, às vezes é melhor você nem ficar pensando muito nisso, porque senão você fica. E sabe o que é mais interessante? Assim, porque se a gente não tem fé, não tem como você acreditar, né? Então, sai da razão é um assunto que passa pela razão, mas tem que sair dela. Sim. Eu não posso ficar só no lado racional. A fé é assim, sabe, Rô? Tanto que uma das primeiras coisas que a gente estuda na teologia é um livro que chama Fé e Razão. Porque se a gente não equilibra a fé com a razão, a gente vira um fundamentalista dos mais loucos, dos mais surtados, sabe? E eu falo fundamentalista tanto para o lado da fé, quanto para o lado da razão. Então a gente tem que manter o equilíbrio, sabe? Porque, por exemplo, se eu pego a Bíblia e saio lendo a Bíblia loucamente, eu vou virar um fundamentalista, eu vou dizer que o que está ali é pedra, eu mato o outro, eu vou matar o outro, sabe? Pula do monte, eu vou pular. Não é assim. A Bíblia tem um contexto para ser estudado. Eu não posso olhar aquilo ali de um modo tão racional. Tem que existir a fé, né? Mas do mesmo lado tem que existir a razão
para que eu possa contextualizar aquilo tudo que está escrito, porque existe um contexto histórico do tempo. Então, eu preciso não só ter os olhos da fé, mas eu tenho que olhar com a razão também. E elas duas têm que andar na mesma linha. Na mesma linha. Porque escapulir um pouquinho para a fé, eu fico pirado. Escapulir pela razão, eu vou pirar também. Então, a teologia, ela tem que ter base na fé e na razão equilibradamente. Porque senão, a gente vira um fundamentalista, como a gente está vendo muita gente hoje, brigando, usando a religião como desculpa para muita coisa, para matar, sabe? Para desfazer do outro, que a minha fé é tudo, que a minha religião é tudo, e não é assim que funciona. A sua é Eu errada, a preciso minha de certa. trabalhar as duas coisas. Exatamente, eu tenho que ter o equilíbrio. É complicado. E essa questão de ter esse equilíbrio que é o mais difícil, né? De você lidar com ele. Porque quando eu lembro quando eu era adolescente, quando eu comecei a entrar no grupo jovem, fez Segue-me. Aí depois eu fiz a Eucaristia um pouco mais tarde. E aí foi minha mãe. Alô? O que tá acontecendo? Não tem outra coisa pra você fazer, outro, porque você já estava bitolada e a gente não enxerga. A gente não consegue enxergar. E aí quando você sai e vê por fora e fala, meu Deus do céu, e aí a gente fica tão bitolada que realmente a gente não estava nem vivendo aquela verdadeira espiritualidade. Porque no exagero Deus não age, né? Então tem que ter o equilíbrio. Uhum. Não tem. Independente se você estuda teologia ou não, seja lá o que você for fazer, tem que ter o equilíbrio. Com certeza. Tudo, tudo. Pessoas desequilibradas, o mundo tá cheio. Vixe, Maria. Flor, você quer se especializar em algo específico na teologia? Então, eu estava fazendo uma pós-graduação na área de família, né, sobre ciências do matrimônio. Hum, Mas aí, como eu tive essa... Muito interessante, uma especialização que eu estava fazendo, eu estava gostando muito. Só que aí, como eu pensei de voltar para a área de saúde, talvez eu até deixe essa especialização de lado. Porque realmente é aquilo que eu acabei de falar, né? Eu tenho que buscar um equilíbrio. E profissionalmente, a área de saúde vai me ajudar com mais. certeza. Até renda, por questões financeiras também, né? É o que a gente acabou de falar, eu não posso trabalhar só com a fé, né? Eu também preciso trabalhar com a razão. Então, financeiramente falando, a área de saúde para mim vai ser muito mais rentável. Mas isso não me impede de estudar, de buscar alguma coisa. Eu queria ter condições financeiras, que era o meu grande desejo, de fazer algo na área de cuidados paliativos mesmo. Existe um curso que é dado por uma universidade do Rio, quer dizer, uma faculdade do Rio, mas é algo surreal o preço, sabe? É caríssimo. É tipo mais de 1.000, né? Eu tenho um amigo que fala mais de 1.000. Realmente é mais de 1.000 essa especialização. Então ainda não é para mim, né? Eu sei até onde eu posso ir. E ainda não é para mim. Mas é um sonho mesmo, é um encantamento essa área de cuidados paliativos, porque eu conseguiria associar as duas coisas que eu mais amo na vida, né? Que é a teologia e a área de saúde. Isso eu falo profissionalmente, tá, gente? As duas coisas que eu amo na vida não é só o Tá, profissional. Tem minhas filhas, tem meu a marido, gente tem entendeu. Deus, né? Acima de tudo A isso. gente entendeu. Mas, e aí, seria uma realização de um sonho. Trabalhar as duas áreas que eu mais gosto na vida. Então, assim, é muito doido isso, né? Mas é muito caro. Eu até fui ousada. A gente tem que rir. Eu fui ousada em achar que eu iria fazer essa especialização agora, mas não dá, não. É muito caro. Realmente são para pessoas de alto, né? Alto nível. Ainda não estou nesse nível alto ainda, não. Financeiramente falando, tá, gente? Sim, Eu sou alto nível, galera. Sou claro. alto nível. Não sou qualquer coisa, não. Oxe, Todos não. nós somos, amiga. Todos nós somos alto nível. Flor, a gente falou mais ou menos, né? Assim, que a razão e a fé
tem que ter o equilíbrio. Mas você acha que tem alguma parte nos estudos em si que a teoria interfere na fé? Você achou assim durante os seus estudos na faculdade? Teve alguma matéria, algum momento, algum trabalho específico que falou assim, nossa, esse aqui, se não for trabalhado, ele interferia na minha fé? A faculdade inteira. Nossa, A faculdade inteira de teologia. Se você. É por isso que eu vou repetir. Se não tiver muita fé, não faça. Porque você vai sair de lá um racional de primeira categoria. uau. Então, se você não tiver uma fé muito forte, você abandona a igreja. Porque vão ter muitos momentos que a gente vai entrar em contradição com aquilo tudo que a gente aprendeu, sabe? Mas sabe o que é, Rua? Porque a gente aprende tudo muito raso. Essa é a verdade. A gente, enquanto catequista, a gente, enquanto membro de pastoral, a gente, enquanto igreja, a gente aprende tudo muito raso. E aí, quando a gente se depara com aquilo que é mais profundo, a gente entra em choque, né? A gente entra em choque com aquilo que a gente aprendeu, né? Por exemplo, eu tenho certeza, eu vou voltar lá na enfermagem. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu comecei a dar uma surtada com algumas coisas. Porque eu tenho mania, por exemplo, de lavar a mão. Verdade. Eu tenho toque de lavar a mão. Com pandemia eu pirei, né? Imagina, a pessoa tem toque, com a pandemia pirou de vez. E aí, quando eu fui fazer enfermagem, a gente tem aula, uma aula e uma prova que ensina a lavar as mãos do jeito certo, para entrar no centro cirúrgico, para atender um paciente. E aí a louca do toque pirou. Então, imagina só, isso também voltado para a teologia. Né? Quantas coisas eu aprendi, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, para mim, era Adão e Eva. A fruta lá era maçã. Balela. Não existe um fruto que é a maçã. Não existe um fruto, né? Eu vou comer a maçã. Não é assim. E aí, eu tinha horas assim que eu falava, meu Deus do céu, eu não acredito. E também tem aquelas coisas loucas. Por exemplo, a gente estuda em direito canônicos algumas leis dentro da igreja que não são aplicadas, assim como no Código de Direito Civil, né? A gente sabe que se o cara matar, ele é assassino e ponto, certo? Matou, ele é assassino. Mas não é bem assim no direito civil, né? Mas por que o cara matou? Foi em legítima defesa, lá. Vamos, né? Vamos ver as exceções aqui da Tá regra, doente, tá fazendo o jeitinho tratamento. brasileiro. Tava, coitado, ele era psicopata, igual o Lázaro, né? Coitado, ainda teve gente que achou o cara que era um pobre coitado, vítima da sociedade. E no direito canônico a mesma coisa. Eu falava, gente, mas não é possível, isso aqui tá errado. Sim, tá errado, mas não é bem assim, né? Não é bem aplicado. Então, isso entra em choque, né? A gente tem que, às vezes, peraí, não é bem assim, vamos olhar para o outro lado, né? E tem os choques que a gente, o nosso choque de realidade, né? Mas tudo é assim, tudo que a gente for estudar, se a gente for entrar numa faculdade de medicina, se a gente for entrar numa faculdade de engenharia, como é que constrói o prédio, tudo é assim, né? A gente tem um pouco desse choque de realidade com as crenças limitantes, né? A Ana Clara me ensinou isso, as crenças limitantes que a gente tem na vida é o que bloqueia, é o que me trava, Paralisia. que até me impede de crescer, né? Então, na teologia foi assim, 4 anos de sofrência total, Quebrando, desafio o tempo todo. quebrando crença limitante uma atrás da outra. Né? Quebrando paradigmas, porque mesmo na igreja, mesmo fazendo teologia, eu não deixei as minhas atividades na igreja, e às vezes eu queria colocar o meu jeito que eu estava aprendendo, e eu chegava na igreja e o padre falava, colega, deixa eu te explicar, aqui quem manda sou eu. Sim, senhor. Vamos ser obedientes. Vou fazer o quê? Né? Não é certo bater palma na missa. Tá lá no missal romano, que é a nossa instrução. Mas bate. Mas o povo bate. E aí? Você vai falar, não, você não vai bater palma.
né? Então, Tá aí uma coisa que eu não sabia. é a vida que segue. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Pois é vida que Bater segue. palma e louvar na quaresma, não, para mim foi ensinado isso, né? Na quaresma. Tá bom, amiga. Então, assim, né? É louco, mas... Equilíbrio, né? Tem que Uhum. ter o equilíbrio. E obediência. Equilíbrio e obediência, né? Porque não adianta nada a gente não ter obediência também. Porque ali naquele momento, quem está falando mais é o padre. É quem está à frente da comunidade, né? E aí a gente tem que obedecer. Mesmo que você saiba que está errado. É a mesma coisa num julgamento de um assassino. Se o juiz disser que ele não assassinou, ou que ele assassinou porque ele tinha um desequilíbrio mental, o que você vai fazer? O advogado de defesa vai dizer, ah, posso entrar com recurso, mas se continuar dizendo que não, é não. E aí? Você vai bater no juiz? Vai entrar de cara com o juiz? E aí, juiz, ó, eu sou o top aqui da advocacia, e quem manda aqui sou eu. Não, você vai ser obediente, meu amigo. Hasta la vista, boa sorte, você sai dali, ó, e vai embora para sua casa. Vai fazer o quê? Né? Tipo isso, Tem jeito, né? obediente. É. Florzinha, e como é que você lidou com a teologia e a maternidade? Você conseguiu. Como foi que você conseguiu unificar essa questão, assim, na criação dos filhos, na convivência com a sua família, e no geral, na sua vida inteira, assim, porque na faculdade você estava vivendo aquilo lá, todos os alunos estudando a mesma coisa, os professores, então era um universo à parte da sua vida, né? Totalmente, assim. Algumas coisas que você está falando, assim, é as coisas inversas do que você vivia. Então, assim, como você conseguiu unificar as duas coisas em harmonia e equilíbrio? Ainda é um desafio, né? Porque hoje, a gente já conversou isso várias vezes, né? Então, hoje as coisas não são como, os valores estão totalmente invertidos. O que a gente aprende, por exemplo, lá na faculdade, às vezes, é o choque de realidade mesmo. E a ambiguidade, né, que a gente vive é muito grande. Porque eu ouvia uma coisa, às vezes, na faculdade, tentava colocar na minha vida, mas não rolava. Não rolava, sabe? Não dava liga, porque às vezes eu queria colocar do meu jeito, e aí eu não podia colocar do jeito só que eu estava aprendendo, eu não podia ser nua e crua, porque eu tinha que crescer um pouco mais, eu tinha que amadurecer aquilo ali um pouco mais. E foi muito difícil por muitas vezes, porque até no meu relacionamento, até no meu casamento foi assim. Eu ouvia lá dizendo que o casamento era eterno, mas o meu estava uma bagunça, por exemplo. A minha casa estava desestabilizada. E aí? É muito louco, né? Mas aí eu virava e conversava com alguém, conversava com o sacerdote lá, meu diretor espiritual e tudo. E ele falava, calma, minha filha, calma, calma, né? Vamos devagar. A vida não é assim tão plena, tão tudo aqui, né? Muitas vezes ele brincava assim, eu chegava para ele e falava, nossa, eu tô tão cansada. Aí ele relaxa, você só vai descansar no seu tempo mesmo, né? Aqui nessa vida não é para descansar. Você vai descansar lá na vida eterna, né? Então, assim, eu falo, então beleza, então. No dia que eu morrer, eu descanso. Então, vamos embora, né? Se a vida é para ser esse movimento, vamos vamos movimentar. Então, assim, essa volta para a realidade, muitas vezes eu tive que ser amparada por quem estava ali próximo a mim, porque não é fácil. E aí a gente conversava com colegas ali que também estavam vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade financeira, momentos de maridos complicados, esposas também que não... puxa vida, o marido estava lá fazendo faculdade, estudando aquilo, e a esposa não aceitava. Então eu não era a única ali, né? Eu tinha essa complexidade em casa e na faculdade. Então, por muitas vezes eu não conseguia inserir o que eu estava estudando com a minha vida pessoal. Mas a minha família, a minha estrutura de casa foi essencial para que eu chegasse até onde eu cheguei. Porque senão eu não conseguiria chegar. Então, o apoio da família, o suporte que eu tive foi fundamental para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Porque senão eu não chegava.
porque não é fácil. Por muitas vezes você ouvir coisas e falar assim, puxa vida, mas eu não estou conseguindo botar em prática. Eu não conseguia botar em prática na minha casa, eu não conseguia botar em prática na igreja, eu não conseguia botar em prática com os meus amigos. Então, é muito louco isso, assim, né? E a teologia não é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. Não é. Mesmo quem está na igreja, às vezes eu tinha dificuldade para conversar sobre a teologia. As pessoas não entendem. Né? Por exemplo, hoje, todo mundo é médico, gente. Todo mundo é médico. Pós-Covid, todo mundo virou médico e cientista. Todo mundo sabe de Covid, todo mundo sabe de tudo, sabe nada, nem os médicos não sabem, nem os cientistas não sabem. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que se tomar aquele remédio, se fizer aquela coisa, né? Tem o chá, tem o suco, tem tudo, e a gente vai receitando tudo para todo mundo, né? Na teologia, não. Na teologia não é qualquer pessoa que fala desse assunto. Então eu tive muita dificuldade também na faculdade, porque eu ficava muito limitado à sala de aula, ao meu âmbito dentro ali, meu âmbito faculdade. Eu não tinha como sair para falar. Então é uma situação muito complexa, muito difícil. E que é por isso que eu falo da espiritualidade. Porque eu comecei a perceber que a espiritualidade, não estou falando de religião em momento nenhum, Sim. eu estou falando de espiritualidade puramente, né? Aquilo que me liga ao transcendente, eu posso usar ela em qualquer lugar. Eu posso usar no âmbito escolar, eu posso usar no âmbito eclesial, que é o âmbito de igreja, eu posso usar dentro do hospital, que é até necessário. Eu vejo cada dia mais a importância da espiritualidade, principalmente nesses tempos de Covid. A pessoa que não tem fé, a pessoa que não acredita, a pessoa que não acreditava em nada, aquele cético, eu nem chamo de ateu, eu chamo de cético, aquele que não acredita. A pessoa, nesse tempo de pandemia, ela percebeu que a espiritualidade era imprescindível até para se curar. Sim. Então, por muitas vezes, o que segurou a onda, o de muita gente, que até não acreditava em Deus, foi essa espiritualidade, foi essa conexão entre ela e o transcendente, entre ela e Alá, entre ela e Buda, entre ela e, sei lá, uma força que move o universo. Mas a espiritualidade é importante. Sim. Então a gente percebe que a teologia vai além de um estudo tão importante, tão cheio de complexidades, né? Uhum. Vai para o mundo da espiritualidade. E que se eu não tenho essa espiritualidade forte, eu não me curo de uma doença, eu não consigo ser bem-sucedido, eu não consigo muita coisa na minha vida, porque eu acabo me tornando uma pessoa vazia. Com certeza. E muitas das E é muito triste. e muitas das É muito e triste. muitas das vezes até aquela pessoa que não tem não sabe o caminho para onde seguir, né? Deixa a vida me levar e vamos. Tem É. uma direção, né? Não tem um caminho a seguir. Fica, vai, eu tô indo. Vagando no universo. Eu falo que fica no limbo. Como assim? Eu falo que é aquela pessoa que fica ali no limbo, que ela não fica no nada, né? Porque o limbo é um vazio, né? O limbo é um lugar que é um vazio, é um nada. E foi muito engraçado, porque assim, essa live que eu fiz com essa gerente de RH do Santa Marta foi na semana da enfermagem. E tiveram diversos assuntos, e ela me convidou, é uma amiga minha. E aí ela foi uma das lives que mais teve repercussão, porque as pessoas nunca imaginavam que podia ter essa conexão. Porque em momento nenhum na live eu falei de religião. Sim, Momento eu nenhum. assisti. Eu falei de espiritualidade. E no outro dia, muita gente procurou a Dani, essa minha amiga lá de Santa Marta, para falar, caramba, eu não imaginava isso na minha vida. Da conexão que tem a espiritualidade com o que a gente vive aqui dentro do hospital. Sim. E um pouco disso eu aprendi assistindo aquele filme Patch Adams, que ele humanizou muito bonito. Gente, quem puder assiste, é de chorar. Todas as vezes que eu assisto eu choro, sabe?
Porque o Pat Adams foi um médico que trouxe a humanização hospitalar. Porque antes né, pré-Pat Adams, as pessoas eram tratadas com um número. Por exemplo, a Rovânia está no quarto 304. Então, o paciente do 304. Não existia a Rovânia. Existia o paciente do 304. E o Pat Adams veio. Eu não vou dar spoiler do filme, tá, gente? Vocês vão assistir depois. Eu vou assistir. Estou fazendo só um contexto geral. Mas ele traz essa humanização para os hospitais. Então, grande parte de humanização que tem hoje dentro do âmbito hospitalar foi trazida pelo Pat Adams, sabe? Porque o que é a humanização hospitalar? É você dar um olhar humano para as pessoas, é parar de tratá-las como Corpo. Uma coisa, ou como a doença. Não, como a doença. Ah, o paciente do 304 é o paciente do câncer. Não. Ele está para tratar um câncer, mas ele não é o paciente do câncer. Olha que diferença. Então, percebe como... E isso aí é espiritualidade. Quando eu conecto a espiritualidade nesse âmbito hospitalar, eu trago uma humanização. Eu começo a olhar para as pessoas integralmente. Eu começo a olhar as pessoas com um olhar diferente. E a espiritualidade é fundamental dentro do âmbito hospitalar, gente. A gente não tem ideia do quanto o âmbito hospitalar é importante quando se tem essa espiritualidade. As pessoas se enchem muito mais. O enfermeiro, ele tem um olhar diferente, o médico tem um olhar diferente. Porque ele olha o paciente com um olhar caridoso, com um olhar fraterno. Porque a pessoa já está ali dentro daquele lugar com uma carga tão, né, tão pesada, tão difícil, né? Sim. Puxa vida, ele está ali tratando daquilo que é o mais doloroso para ele. Sim. E aí, imagina, vem um médico que trata a pessoa de qualquer jeito, que mal olha na cara do paciente, trata ela como uma coisa. E aí a gente, né, se perde. A gente se perde enquanto ser humano, porque a gente está tratando a pessoa como uma coisa, a gente está coisificando as pessoas, né? E aí é muito triste quando a gente vê isso. Então a gente tem que ser assim em todos os lugares de trabalho. Eu vejo empresas também que tratam seus colaboradores como coisas. Ai, meu Deus do céu, ali o cara é um... Como máquinas, né? Ela é a recepcionista. Não, ela é a Rovânia, por exemplo, porque ela tem ali as limitações, ela tem as dificuldades, ela tem uma família, ela tem uma estrutura por trás dela. E é nessa hora que entra a espiritualidade, é nessa hora que entra esse momento que eu lido com a espiritualidade em todos os lugares que eu puder entrar. E eu venho de sola, não tem dó não. Cara, que interessante. A gente olha, a gente tem uma visão da teologia tão engessada, né? A visão que a humanidade tem da teologia é uma coisa bem engessada. A gente nunca imagina que você pode levar para todos os leques da vida, né? É muito além do que a gente pode imaginar. A gente teve uma aula aqui hoje. Ela foi bem pincelada, né, amiga? Foi muito... Nossa! Só jogou uma gotinha de tinta aqui, mas eu pelo menos já aprendi. Só para deixar com o povo curioso. Eu pelo menos já aprendi muita coisa. Florzinha, eu queria que você desse um conselho. Eu não sei como poderia fazer essa forma, né? Mas um conselho, assim, para a pessoa que está perdida nessa questão da espiritualidade, nessa intimidade com Deus, com a força maior, com seja lá com a maneira que a pessoa chama, né? Eu vou chamar intimidade com Deus. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que está perdida, às vezes está precisando de se encontrar e está realmente fora do caminho? Qual o conselho que você daria? Na verdade, Rô, assim, os grandes santos que a gente tem na Igreja Católica, todos eles passaram por uma crise de espiritualidade. A gente tem, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, que ela viveu momentos que ela conta na autobiografia, numa biografia dela,
que ela ficou 50 anos sem perceber Deus na vida dela. Nossa. Imagina só uma mulher que se dedicava aos pobres como ela, que estava ali vivendo na miséria do ser humano, né? Porque ela vivia ali na Índia, na escória do mundo, gente. Ela vivia com leprosos, com pessoas doentes, uma coisa horrorosa, na miséria mesmo do ser humano. E ela conta que ficou 50 anos sem ter intimidade com Deus na visão dela. Santa Teresa d'Ávila, uma das maiores santas da Igreja Católica, maravilhosa, teresona, linda, plena, um mulherão, entendia de economia como poucas mulheres da época. Ela passou por noite escura, que ela chama, né, esse momento da vida dela de noite escura. Então, a intimidade, às vezes, e hoje, de um modo especial, as pessoas acham que precisa de algo grandioso, de milagres grandiosos para se ter intimidade com Deus. E o simples fato de você acordar vivo, de você receber o dom da vida diariamente, já está ok. O simples fato de você poder acordar e dizer, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Ou, força que move o universo, obrigado por eu estar aqui. Já está ok. Nesses tempos de pandemia, mas eu acho que do que qualquer outro momento da vida da gente, o simples fato da gente ter saúde já é uma graça de Deus. Com certeza. Né? Já é tudo. Só da gente fazer isso aqui, amigo, ó. Pronto. Só de respirar, né? Eu fiquei com uma sequela horrorosa do Covid. Olha que eu não fiquei tão mal assim, mas eu fiquei com uma sequela terrível com falta de ar. Tem momentos que eu respiro, aí vou 2 vezes assim, aperto assim para poder respirar. Principalmente quando eu estou ansiosa. Aí que a respiração complica. Então, o simples fato da gente poder respirar, você já tem uma intimidade com Deus. Então, não adianta a gente ficar esperando que Deus vai se mostrar, que a força que move o universo vai se mostrar nas coisas grandiosas. Ela vai mostrar, Deus vai se mostrar, né? Porque Ele é que rege a minha vida, que é nele que eu acredito, nas pequenas coisas do dia. Sim. Sabe? Os simples fatos, às vezes, da gente ser liberto de um acidente. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu com a gente, até um testemunho de vida, sabe? Eu reclamava muito de atrasos, porque eu sou muito pontual, eu sou muito organizada, eu sou muito chata com horários e tudo. Eu fui fazer uma viagem para Canção Nova há alguns anos atrás. E os ônibus, a gente vai de comboio, porque é uma viagem longa, né? Relativamente longa, e aí são vários ônibus que saem de Brasília, em excursão à Canção Nova. E a gente se encontra no Teatro Nacional. Saem ônibus de vários pontos de Brasília, a gente se encontra no Teatro Nacional, para de lá a gente seguir viagem. E o ônibus tinha que sair de Brasília era mais ou menos umas 5 horas da tarde quando a gente tinha que sair de Brasília. E deu 5h30 nada, deu 6 horas nada. Aí a dona da excursão chegou pra gente contando que uma moça que estava na excursão tinha ligado para ela, falando que tinham batido no carro dela. Essas batidinhas de trânsito, sabe? Essas beijadinhas ali de trânsito, coisa simples, que tinha atrasado, mas que ela estava chegando. A menina foi chegar às 6h30. Nossa viagem atrasou em 1h30. Eu tava louca da vida. Imagina a surtada que eu tava dentro desse ônibus. Aí, beleza, seguimos viagem e tal, fizemos as orações ali e tudo. Quando a gente chegou em Cristalina, a gente parou para lanchar, porque já não era nem janta mais, a gente nem tava mais nem com vontade de jantar, de tanta raiva, né, da adrenalina. E lá em Cristalina, tá demorando para esse ônibus sair. Tá demorando para o ônibus sair. Eu falei, não é possível. Vamos chegar nunca na Canção Nova, né? Um sonho que eu tinha de conhecer a Canção Nova, eu vou voltar para Brasília. E demorando. E eu percebi que todos os ônibus de excursão estavam parados ali, não estavam seguindo viagem. Aí chegou o motorista do ônibus, entrou, conversou com a dona Miriam, que era a dona da excursão, e a dona Miriam chamou todas as pessoas da excursão e falou, olha, aconteceu um acidente numa ponte que liga Cristalina a outra cidade lá, que eu não me lembro o nome. Só tem esse caminho, porque o acidente foi em cima da ponte.
2 caminhonetes chocaram de frente e estava cheio de gente morta. Inclusive porque o pessoal estava na caçamba da caminhonete, o povo foi arremessado. Então tinha gente, corpo espalhado ali. Não tinha como passar. A 1h30 que a gente atrasou para ser de Brasília, era o tempo que a gente ia passar onde? Em cima da ponte. Ou seja, Deus nos livrou do acidente. E naquele dia em diante, eu não reclamei mais desses atrasos, sabe? O menino atrasou porque voltou para pegar um celular. O menino atrasou porque voltou para trocar o sapato, esqueceu alguma coisa, sei lá. Graças a Deus ele esqueceu o celular, tivemos que voltar. Atrasou 5 minutos para nos livrar de alguma coisa. Então são esses os milagres que acontecem na nossa vida e a gente não presta atenção, sabe? Então é isso que nos conecta a Deus. São esses momentos de espiritualidade que a gente tem que aprender a viver. Quando uma pessoa está doente, você vai lá visitar. Gente, você é um anjo para aquela pessoa, porque ela vai ver ela só daquilo que ela precisava. Só do seu olhar, só do seu carinho, de um bate-papo. Você ir lá visitar um tio, um avô, uma pessoa que precisa de você. Quando a gente teve Covid, a gente teve vários anjos. Pessoas que faziam compra e levavam lá pra gente. Sabe? Amigos que iam, ligavam e falavam, Leite, o que você está precisando? Eu falava, nossa, eu tô louca para comer uma coisa diferente. Eles deixavam lá a marmitinha na porta. Sabe? Então isso é espiritualidade. Isso é estar conectado com Deus. E às vezes a gente acha que é só ficar rezando, rezando, rezando que nos conecta. Não. Não é a quantidade, não é o tempo que eu vejo que muita gente às vezes fica 3, 4 horas em oração. Cara, fantástico isso. Quem pode e consegue fazer isso? Eu sou hiperativa. 5 minutos para mim é uma eternidade. E eu sei que Deus entende a minha limitação. Então o que eu faço? Eu prefiro fazer ali 2 minutos bem feitos, que eu sei que eu vou estar conectada de verdade, do que ficar 20 minutos ali. A Maria de Graça, a Maria, ô Senhor, tudo bem, beleza? Não vai ter fruto. Então, que vocês façam, né? Que a gente possa aprender que a intimidade ela está ligada à qualidade, não à quantidade. Eu posso ir ali para frente, né? Nós católicos, vamos ali para adorar Jesus na frente do Santíssimo. Se eu passar por ali todos os dias e falar, Jesus, eu estou aqui, faz o seu milagre em mim. Bom, não preciso mais de nada. Enquanto a gente está lá fazendo uma comida, a gente está lá agradecendo a Deus. Eu sou uma beneditina, gente. Eu rezo e trabalho. Duas. Sabe? Eu não sou contemplativa. Eu não sou contemplativa. Aqueles que ficam lá na frente do Santíssimo, rezando, nanana. Não. Eu sou igualzinho São Bento. Eu sou de regra de São Bento. Rezo, ora et labora. Reza e trabalha. Eu sou dessas. Então, enquanto eu estou varrendo uma casa, enquanto eu estou limpando, enquanto eu estou passando uma roupa, eu estou rezando. É isso que vale. Faz isso no trabalho. Enquanto você está lá atendendo um cliente, fica pensando, sabe? Fica mentalizando coisas boas para o seu cliente. Enquanto você está lá dando uma aula, enquanto o seu aluno está ali fazendo uma tarefa com a cabeça baixa, mentaliza coisa boa na vida desse aluno. Será que a transformação de um aluno difícil não vem através de uma oração sua? Que professor que para pensar nisso? Força que move o universo. Hoje eu vou entregar aos meus alunos para que eles sejam iluminados por essa força. Deus, hoje eu entrego os meus alunos nas suas mãos. O Espírito Santo mova a vida desses alunos. Que professor que para fazer isso às vezes, né? Não sair de casa ali. Pede para Deus cuidar do seu aluno, daquele menino mais difícil que você tem ali. A ovelha perdida. Pede para ele dar, né? Eu tenho amigas aí de salão, né? A moça que arruma meu cabelo. Ela fala, Ale, às vezes eu tô lá escovando seu cabelo e tô pedindo para que Deus vai cuidando da sua vida. Cara, isso é fantástico. Será que a mudança para o mundo não está exatamente aí? Com certeza. De fazer com que as pessoas sejam diferentes. Quem aqui já entregou para Deus, por exemplo, o porteiro do prédio, para que ele tenha um dia bom e que ele possa ser o cuidador da entrada do seu prédio ali, do seu condomínio? A gente
tem essa possibilidade de fazer a mudança, de fazer a diferença na vida das pessoas, quando a gente entrega as pessoas para Deus, né? Vai com Deus. O simples fato de você falar para a pessoa, olha, vai com Deus, Deus te proteja. Acabou. Isso é espiritualidade, isso é minha conexão com Deus. Esse é o conselho que eu dou, sabe, Rô? A gente parar de preocupar com coisas tão grandiosas e olhar o que é pequeno. Sim. Olhar a lua e agradecer a Deus pelo sol, pela lua, pela estrela que está no céu. Eu falo que hoje os meninos estão perdendo isso. Na nossa época lá de infância, eu saía de Brasília com meu pai e com minha mãe e a gente ia para o Araguaia, em férias, não tinha celular. A gente ia aqui contemplando a natureza, a gente parava, tirava foto no meio do mato ali. E aí? Quantas vezes a gente faz isso Coisas hoje? pequenas faz toda a diferença. Ontem mesmo tem uma pérola Com certeza. uma pérola da Mari. Ela abriu a janela de manhã que acordou e falou: Bom dia, sol! Aí eu falei, ai, gente, bom dia, sol, bom dia, dia. E É, Deus tá principalmente nas crianças, né? Na inocência das crianças. Então, assim, qualquer gesto que a gente possa ver durante o dia, qualquer, por exemplo, um passarinho que vem na janela, várias vezes já vem beija-flor aqui, mexendo nas minhas florzinhas. E são pequenos milagres e que vai te dando a intimidade e Deus falando com você, né? Só basta a gente parar e ouvir e sentir. se desconectar do mundo e se conectar com o transcendente. Isso é o mais importante, né? A gente está muito conectado no mundo, né? Muito, 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 E muito. cada vez mais, né, amiga? Cada vez mais. É. Eu vivo uma luta diária, né, para desconectar do mundo. Ai, gente, isso é verdade. Ah, Pessoal que está por aí, Alessandra, Simone, deixa eu ver quem mais está aqui, Maria Lúcia e Daniele. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu queria que vocês fizessem alguma perguntinha para ler, pensassem em alguma coisa que você tem vontade de perguntar para a dona Alessandra. Nossa, gente, eu acho seu nome tão forte, amiga. Alessandra. Acho lindo. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para ela, por favor, esse é o momento que ela vai estar aberta a responder as perguntas também. E depois, se tiver outras pode perguntas perguntar. mais teóricas, né, de teologia, pode chamar ela lá no direct. Eu já estou oferecendo ela mesmo, que ela vai responder, que eu sei. E vocês podem perguntar para ela também. E aí eu queria saber de vocês, se vocês podem tirar um print da gente agora, enquanto vocês pensam aí na perguntinha de vocês e poder postar nos seus stories e marcar a gente, que a gente vai ficar muito feliz em saber que vocês estavam aqui presentes, com muito carinho aqui prestigiando a Alessandra. Tá bom? A gente vai fazer uma carinha de estátua aqui um pouquinho, amiga, para eles tirarem um print, beleza? Vamos fazer coração? Eu gosto de fazer coração. Peraí que eu tenho que... A minha gambiarra não vai ter jeito de fazer coração, não. Ah, você Viu? tá segurando o tempo Porque todo. senão eu vou ter que soltar. Quase o tempo Então todo. você faz a metade do Peraí. coração, eu coração. Ai, meu Deus. Ah, Ai, consegui. meu Deus, consegui. Tira, gente, tira! E aí, será que tiraram? Acho que alguém tirou, né, gente? Acho que alguém tirou, não é possível. Responde aí, por favor. Ô, gente, ajuda aí. Alguém tirou? A gente ajuda aí, né? Simone, Ludmila. Quem tirou aí, por favor? Respondam. Manda pra nós. E, Manda pra nós. e marca a gente lá, por favor, quem conseguir postar. Aí a Ludmila falou que tirou. Márcia também tirou. Obrigada, gente. E aí, alguma A Lud é perguntinha? ótima, a Lud arrasa. Alguma perguntinha para ler? Vocês têm alguma? Às vezes eles estão digitando aí ainda, amiga. Enquanto eles vão digitando aí também, eu queria que vocês no final da live fossem lá no meu Insta e colocassem o que vocês acharam desse tema, o que vocês acharam da nossa convidada preciosa, o que vocês tiraram de lição dessa aula que a gente teve aqui de teologia. Comenta lá para deixar um carinho, um beijinho para ela, que a gente vai ficar muito feliz. E aí, nenhuma pergunta? Com certeza. Nenhuma pergunta para essa moça? Gente, isso é bom, Ela né? já foi tão clara, Isso é né? bom. Ela já deixou tudo tão nítido que ninguém teve Acho dúvida, que isso é um amiga. bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Tô chique, né? Adoro. Você tá bem demais, gente. Gente, olha que legal. Tô na casa da minha sogra
E eles têm livros ainda. Olha só, vou mostrar para Ai, que vocês. Ó. linda. Aquelas A gente tem coleções Barça. antiguíssimas, né? Tem Hum, Barça na casa deles. Olha só caramba. que legal. E esse som aí, amiga? Então, olha só, tem vinil aqui, gente. Olha só, ó, Meu pai ó. é doido no vinil. Olha só, gente. Não, essa A começa Alessandra pela também estante, né, curtiu. amiga? Estante de vó mesmo. Olha só. Olha só isso, gente. Olha só. Estante de vó. Legal. É uma relíquia, amiga. Você tá dentro do... Muito. Eu tô, eu tô dentro do museu, gente. Eu ia falar, mas eu não... Bruno, deixa eu falar que é melhor. Que meus sogros. Na verdade, aqui não é sogro e sogra, não, gente. Aqui é tio e tia. Ah, Porque eu vou até contar agora, eu vou ter que contar, né? Eu e o Rui, a gente é primo em terceiro grau. ah, Meu pai e o pai do Rui são primos de primeiro grau. E aí a gente tem essa relação. Então não chama eles de sogro só- e ai, sogra, né? Tio e tia, porque a gente cresceu. ju- É aquela história que eu contei lá no começo, né? Que a gente era já tive a aquela relação. historinha que a gente ficou antes, né? Sim. Então é isso, é porque a gente namorou na época de adolescência, a gente tem toda uma história Já aí, muito bacana. Ainda vira um livro, viu, gente? teve, Ainda vai virar um teve livro. rolinhos de primo. Teve. Aí acabou que casou, né? Ai. Ó, Não, e hã? esse povo aqui gosta de primo, porque a irmã dele é casada com o primo primeiro dela. Nossa, a Marta, que tá aqui com a gente, ela foi uma das convidadas. Ela também é casada com o primo primeiro. Aí, tá vendo? Perigo, hein, gente? Ó, a Daniele aqui. Você é maravilhosa, amiga. Disse tudo. Precisamos desse equilíbrio entre a fé e a razão. Beijos. Fundamental esse equilíbrio, Linda. amiga, com certeza. Enfim, você foi muito clara, nítida, as pessoas não ficaram com nenhuma dúvida, então foi ótimo. Beijos, gente, adoro isso. Olha, beijos pra todos, adoro quando eu sou. Gente, eu sou objetiva demais. Eu até me perco às vezes porque eu sou objetiva demais. Eu tenho que ser. Às vezes eu brigo, porque, assim, além de ser objetiva demais, eu sou impaciente. Aí, às vezes, quando a pessoa começa a falar demais, eu. Vamos, resume. Vamos, resume. A Taia, como dizia minha avó, a Taia. Bora, pra É, tipo frente. isso. Bora, bora, bora. Florzinha, eu Eu sou queria te dessa. agradecer por você ter aceitado, ter tido esse bate-papo tão gostoso, esclarecido tantos pontos aqui quebrou algumas crenças limitantes, como diz a Ana, e também para mim, porque é tão importante, né, essa vivência da gente, da fé, da espiritualidade e esse equilíbrio, né, que não, a gente não pode viver sem nenhum dos níveis da nossa vida, né? Então eu queria te agradecer por essa aula, por você ser essa pessoa tão incrível, que a pessoa que se superou de todas as maneiras possíveis, com todas as emoções, com todas as dificuldades. Foi uma guerreira, uma pessoa sempre alegre, sempre esperando no Senhor, sempre entregando a sua vida no Senhor e deixando ouvir, permitir ouvir a voz de Deus, né? Então, você é um presente na minha vida, você é um anjo na minha vida. Eu te agradeço muito por você existir. E eu te amo muito, muito obrigada por você estar aqui. Não tenho palavras para agradecer. Obrigada. Eu também, amiga, eu também. Você sabe disso. A gente brinca, né, que eu e a Rovana, a gente foi amor à primeira Sim, vista. Parecia que a gente já, quando a gente se conheceu, parecia que era de anos, assim, luz, que a gente já era amiga. Parece que foi um reencontro, sim, né? E a gente tem certeza que a gente é amiga pela fé, né? Amigas que Deus uniu, porque é inexplicável, de verdade. Assim, a gente fica emocionada porque é inexplicável, né, sim, amiga? com certeza. Não é. As meninas já estudam juntas desde o jardim, elas já estão no terceiro ano. E a nossa turma é uma turma que a gente sente falta. Sim. A gente sente falta dos abraços, dos carinhos, né? A Rô passou por uns momentos difíceis e a gente esteve junto. Eu fiquei até muito emocionada, sabe? Que ela marcou lá no Instagram dela que Linda, eu fui uma das pessoas que teve presente ali na vida dela no momento com difícil, certeza. mas
Deus coloca a gente onde Ele tem que colocar, né? Eu não sou, e estou longe de ser a melhor pessoa do mundo, eu tenho muitas travas, muitas dificuldades comigo mesma, sabe? Eu me imponho muitas condições que não são minhas. Eu sou muito exigente comigo mesma, eu sou muito exigente com as coisas, então não é fácil quando a gente se exige muito. Mas eu sou grata demais a Deus pelos amigos que eu tenho. Isso a Lude, que está aí, pode dizer, a Dani pode dizer, a Rô pode dizer, a Simone sabe disso também. Que eu sou eternamente grata pelos amigos que eu tenho, e eu sou muito seleta com as minhas amizades, mas eu sempre faço amizades duradouras. Eu não tenho amizades superficiais, as amizades que eu tenho são amizades verdadeiras, que eu tenho certeza que se eu ligar e precisar de alguma coisa, eu vou poder contar. Tem gente que fala assim para mim, eu tenho certeza que eu não vou poder contar com amigo. Gente, eu não tenho esse problema. Eu tenho pessoas que eu sei que eu vou ligar e que eu vou poder contar verdadeiramente, sabe? Eu tenho 2 amigos médicos que são meus anjos, têm sido anjos na minha vida ultimamente, que é o Bruno e a Aveline. Eveline. São pessoas que... Eveline. A Aveline é Que incrível, né? ajuda a outra amiga da São amiga da pessoas amiga. Então, é isso que eu falo, sabe? Elas ajudam pessoas que nunca viram na vida. Então, o Bruno foi essencial quando eu estive com meu tio internado. Ele deu um suporte muito grande, ele passou por cima de coisas que não podia na época, e insistiu pela vida do meu tio, então eu sou eternamente grata por eles dois. Não tem como não falar o nome deles aqui, né? Já que a gente está falando de amizade. E todos os meus amigos, todos. Amigos que eu já perdi, pessoas que já passaram pela minha vida, que até hoje eu sinto uma dor e um vazio muito grande, mas que são essenciais para a minha existência. Eu não tenho dúvida disso. A minha família, né, meu marido, as minhas filhas, são tudo para mim. Então, e elas sabem, as minhas filhas também sabem da importância e do valor que eu dou aos meus amigos. Sem eles também eu não sei, não seria ninguém também. Você sabe o tanto que eu te amo também. Eu tô aqui sempre, 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 sempre. Viu? Obrigada, obrigada. Queria agradecer a todo mundo que participou, que veio escutar um pouquinho da nossa princesa, que participou aí de uma forma carinhosa, mandando beijo. Aí, Lele, amo muito você. E Deus abençoe vocês. Tenham um lindo descanso. Fiquem com Deus. E terça-feira que vem tem mais uma preciosa mulher que inspira aqui no nosso projeto. E espero vocês aqui também, tá bom? Ale, Tamo um junto. beijo. Fica com Deus. Boa noite, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Beijo nas minhas Pode princesas. deixar. Beijo, Ana Cecília e Ana Júlia. Beijo.